Olá, pessoal, tudo bem? Aluninhos, família, tudo bom? Bom, vamos começar aqui uma aula de matemática para fazermos revisão do conteúdo do ano passado, tá? Para relembrar o que foi estudado e depois entrarmos no conteúdo desse ano, né? Na verdade, aqui nesse conteúdo nós vamos dar continuidade, né? Na matemática, geralmente assim, um conteúdo vai complementando o outro. Então, aqui o nosso conteúdo de hoje é números. Nós vamos falar sobre os números. Só que nós vamos falar o que sobre os números? Vamos falar a diferença entre números e algarismos. Vamos relembrar ordens e classes dos números, decomposição dos números e o valor posicional dos números. Então, nós vamos falar de cada um deles, né? Nós temos sempre a gente chama qualquer algarismo de número, né? Então, a gente fala assim, se o número 326, vamos dizer que eu faço uma pergunta assim, quantos algarismos tem nesse número? As pessoas geralmente não sabem diferenciar o que é o algarismo do que é o número. Acha que é tudo a mesma coisa, né? E não é. Então, aqui eu faço uma pergunta. Número e algarismos são as mesmas coisas? Não, né? A minha resposta está aqui, ó. Não. O número ou os números são formados por algarismos. Podemos usar a quantidade de algarismo que quisermos para formarmos o número que desejarmos. O número ou os números, né? Então, eu coloquei o exemplo aqui, ó. O número 1. Quantos algarismos nós temos nesse número? Nós temos apenas 1. Aqui nós temos o número 14. Agora, 14 é um número. Quantos algarismos tem nesse número? Então, tem o algarismo 4 e o algarismo 1, né? Ou olhando da frente para trás, o algarismo 1 e depois o algarismo 4. Então, 14 é o nome do número e a quantidade de algarismos que forma ele são dois algarismos. Agora, o número 132. Nós temos o número 132. Esse é o número, o nome do número. E quantos algarismos tem nesse número? Nós temos o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 1, né? E aí, aqui, ó, pessoal, a gente, lá no comecinho, aqui, ó, na primeira parte, eu falei do valor posicional, ó, ele tá lá no fim. Mas só pra gente já dar uma pinceladinha aqui, a gente já vai ver que o valor posicional já diz, ó, valor posicional. Posicional é a posição que ele está. Em que lugar ele está, né? Se fosse colocado numa tabela. Na tabela de ordens e classes, por exemplo. Vocês estão vendo que uma coisa vai puxando a outra, um conteúdo vai puxando o outro. Por isso que em matemática é importante acompanhar todos os vídeos, não deixar de assistir nenhuma explicação. Na verdade, em todas as disciplinas, né? Mas em matemática em especial, porque às vezes o aluno fala assim, isso eu já sei, e pula uma explicação. E quando chegar lá na frente, ele vai sentir falta do aprofundamento daquele conteúdo para desenvolver um outro conteúdo que seja um pouco mais complicado, tá? Então, procurem assistir todos os vídeos, todas as aulas que eu tenho gravado aqui para vocês. Então, aqui, vamos falar da posição desse número aqui, ó. Se eu pegar esse número 2, se eu ler ele aqui, ó, 132, ele faz parte de um número e de uma quantidade, né? 132 picolés, por exemplo. Mas esse 2, ele está ocupando o valor posicional de 2. Ele tem o valor de 2.
de 2 unidades. Agora, o 3, ele tem o valor posicional, a posição que ele está. Ele está na casa da dezena. Então, essa é a posição que ele está. E qual é o valor da casa da dezena, desse 3? O valor não é 3, o valor é 30. Por quê? Porque está 3 na casa da dezena, né? Eu falo assim na casa da dezena porque vocês ainda estão no terceiro ano, ainda são pequenos, mas, na verdade, o nome certo não é falar na casa da dezena, né? A gente tem que falar a classe dele, que ele tá aqui, ó, na classe das unidades simples, esses 3 aqui, e ele está na ordem, né? Ele está ocupando uma ordem aqui. Então, a ordem dele é a quinta ordem da dezena, tá? Que é a dezena, né? Quinta ordem é a dezena. Porque, não, desculpa, quinta não, segunda ordem, a unidade simples aqui. Eu já tô lá na casa do milhar, tá? Desconsidera. Então, ó, se a gente for parar para pensar na posição desses números, eles ficam assim: unidade, dezena e centena. Então, esse número 3, a posição dele é na casa da dezena. A casa da dezena, cada um que estiver ali dentro vale 10, cada um. Se eu tenho 3 dentro, o número 3, então ele vale 10 mais 10 mais 10. Então, o valor posicional dele é 30 aqui nesse caso, ó. E esse número 1, ele não é apenas 1, ele está na casinha da centena. E na casinha da centena, ele não vale 1, porque centena vale 100. Centena vem desse nome, ó, 100. Então, se ele tem uma centena, é porque ele tem 100, né? Ele tem 10, mais 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 10 e mais 10, para formar 100. Então, esse número 1 não é apenas 1. Se ele está na casa da centena, ele vale 100. Então, o valor posicional dele é 100. Então, aqui seria 100 mais 30 mais 2. É isso que forma, tá? Se eu quisesse, eu poderia até colocar aqui, ó, igual 100 mais 30 mais 2. Então, isso aqui é uma decomposição de um número, tá? 132. Agora, vamos andar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver que com 10 algarismos formamos vários números. Então, ó, gente, a gente precisa apenas desses 10 algarismos aqui, ó, ou números, né, também, eles podem ser números. A gente forma novos números. E a gente forma quantos números, professora? Quantos números eu quiser. Porque o número, ele é infinito, né? Isso vocês já aprenderam, o número é infinito, então eu posso formar o número que eu quiser. Ele começa na classe da unidade simples, passa pela classe dos milhares, pela classe dos milhões, pela classe dos bilhões, pela classe dos trilhões, e assim ele vai indo. Ele não tem um fim, tá? Por isso ele é infinito. Então, aqui, ó, os 10 algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a partir desses algarismos aqui, a gente pode formar o número que a gente quiser. E aí, eu quero que vocês reparem uma coisa. Com um algarismo, nós escrevemos e lemos os números do 0 ao 9, com um algarismo. Com 2 algarismos, nós escrevemos e lemos os números do 10 ao 99. Tá vendo que o 10 tem o 0, que é um algarismo, e o 1, que é mais um algarismo. Então, ele tem 2 algarismos para formar o número 10. E ele vai, com 2 algarismos, ele vai até o 99, tá? Os números vão até o 99. Depois, com 3 algarismos, nós escrevemos e lemos os números do 100
ao 999. Então, nós temos o 0 aqui, que é um algarismo, o outro 0, que é o outro algarismo, e o número 1, que é outro algarismo. Então, nós temos 3 algarismos para formar o número 100. E com 3 algarismos, eu chego até o 999. Então, presta atenção numa coisa, ó. Ele terminou com 9, né? Então, vamos pensar que aqui seja uma reta numérica. Ele terminou aqui com 9. Aqui, ele também termina com 9, 99, 999. Tá vendo que sempre o 9, ele determina o fim? Ele está determinando o fim ali de uma... Como que eu posso dizer? Eu chamo de família, tá? Eu geralmente gosto de chamar de família. Do 10 ao 99 eu chamo de uma família, do 100 ao 900, do 100 ao 200, 100 ao 199 eu chamo de uma família, do 200 ao 299 eu chamo de outra família. Então aqui a família termina no 999, tá? Nós não vamos estudar ainda 4 algarismos, embora ele seja o nosso conteúdo do terceiro ano. Só que isso daqui é uma revisão do segundo ano, tá? Então, por isso eu não coloquei aqui com 4 algarismos, 5 e 6 algarismos, ok? Aqui, ó, eu coloquei a tabelinha. Por quê? Porque a gente sempre vai se basear nessa tabela aqui para fazermos praticamente tudo, né? Porque os números, eles foram formados a partir de um algarismo, né? Só que depois ele vai usando mais casinhas dessa aqui, ó. Então eu digo que essa unidade simples é uma casinha, dezena simples é outra casinha, centenas simples é outra casinha. Então cada número ocupa uma casinha dessa aqui, ok? E aí eu separei aqui, ó, na internet, só para vocês darem uma olhada, porque na verdade isso aqui nós ainda não vamos estudar, mas eu quero que vocês vejam que nós temos a primeira classe, e a primeira classe é das unidades simples, tá? Essa é a classe das unidades simples. E nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, olha a ordem como que elas vão, ó. Ela vai primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Essas ordens fazem parte dessa primeira classe. A quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem faz parte da segunda classe. E a segunda classe é a classe dos milhares. Então, depois da classe das unidades simples, vem a classe dos milhares. E depois da classe dos milhares, vem a classe dos milhões. Tá? E aqui ele já muda para sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Então, a ordem, ela não se repete, né? Ela não vai repetir, tá vendo? Ela começou no primeira e foi até a nona. Ela não ficou assim, ó. Primeira ordem da unidade simples, segunda ordem da unidade dezena simples, terceira ordem da centena simples. Não, porque a ordem ela vai seguindo a sequência. Então, o que repete? O que repete são os termos unidade, dezena e centena. Depois, unidade, dezena e centena. Depois, unidade, dezena e centena. Só que aqui é das unidades simples. Depois, vem unidade de milhar. Então, nas tabelinhas costuma aparecer UM, significa unidade de milhar. DM, dezena de milhar. CM, centena de milhar, tá? Então, nós vamos estudar até aqui, que é a nossa revisão. Tá aqui, ó, o que eu coloquei. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos lembrar que unidade simples, eu estou falando de um algarismo, do 0 ao 9. Dezena simples, dezena, vem do número 10. Tá aqui, ó. Se eu parar a palavra aqui, vocês vão ver que tá 10. Então, dezena é 10 ou de 10 em 10, ok? Centena, centena vem da palavra 100.
Isso quer dizer que vai ser de 100 em 100. Aí a gente imagina que aqui vale 100, vale 100, vale 100. Então, meu dedo ele pode valer 1, ele pode valer 10 ou ele pode valer 100. A gente pode usar o dedo também para isso, os dedos, né? Quando mudamos para unidade de milhar, é porque eu já estou falando de 1000, tá? 1000. Então, como que eu colocaria aqui? Eu colocaria o 1 aqui, o 0 aqui, o 0 aqui e o outro 0 aqui. Ficaria 1000, porque cada algarismo tem que ser dentro de uma casinha, ok? Dezena de milhar, aí já vai ser 10.000 em diante. Centena de milhar, 100.000 em diante, ok? Aqui o que é importante, vocês gravarem esses termos da tabelinha aqui, ó. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Eu posso abreviar? Posso. US, DS, CS. UM, DM, CM, tá? Posso abreviar. E aqui eu coloquei os exemplos, ó. Colocar na ordem os números abaixo. Então, eu coloquei o 3, composto por um algarismo, o 50, composto por 2 algarismos, 403, composto por 3 algarismos, 670, 3 algarismos, 721, 3 algarismos também, tá? Então, aqui nós vamos colocar para dentro das casinhas, né? Então, tá aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, tá? O 3 ocupou apenas a primeira ordem da unidade simples. O 50 ocupa 2 ordens e ele já vem para dezena simples, ó, dezena. Vamos ver o valor posicional desse 5. Se está dizendo que é dezena, é porque é de 10. Só que falou que é 5 dezenas. Então, eu coloco 5 na minha mão e conto de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Tá vendo? Então, 5 dezenas é a mesma coisa que 50. Ok? 403. Na hora que a gente vai preenchendo um número, a gente vai olhar ele aqui, ó, para não confundir, eu coloco de trás para frente. Eu pego 3, coloco lá no final. Pego o 0, coloco antes. Pego o 4 e coloco antes. Por que que eu faço assim? Na verdade, porque os números passaram a existir dessa forma, né? Eles começaram existindo só com unidade. Lembra disso? Que foi do 0 ao 9? Então, aqui, ó, unidade simples, esse 3, qual é o valor posicional dele? É 3, porque ele está na unidade. Unidade quer dizer 1, 1. Se aqui tem 3, ele tem 1, 2, 3. Só isso. Aqui, na dezena, ele não tem nada, nada. Então, eu nem leio ele. Eu venho para centena. Centena simples. Então, uma centena vale 100. 2 centenas vale 200, 3 centenas vale 300, 4 centenas vale 400. Então, o valor posicional dele é 400 e não 4. Ele não é apenas 4, ele é 400, porque ele está na casinha da centena. Então, 400, como eu não leio nada aqui, eu mudo para o 3. 403, tá vendo? Agora aqui, 670, lembrando, coloco primeiro o número da unidade, que é o 0. Depois venho e coloco o número da dezena, que é 7. E por último, coloco o número da centena, que é 6. Então, eu formei o número 670. Agora, vamos ver o valor posicional dele. 0, não tem nada. 7, só que ele não é 7. O valor posicional dele é da dezena, ele está na casinha da dezena. Então, ele não vale 7. Cada dezena vale 10. Cada dezena vale 10. Então, se eu tenho 7, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, aqui eu tenho 70, ok?
E na centena, eu tenho o número 6. Ele vale 6? Não, ele vale 6 centenas. Então, uma centena vale 100. 6 centenas, eu vou contar de 6 em 6. Opa, desculpa, de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, se eu juntar aqui, ó, 670. Não preciso ler nada aqui, porque não tem nada, né? 721. Então, o 1 eu coloco na unidade simples, o 2 coloco na dezena simples, o 7 coloco na centena simples. E aí, agora eu vou ver o valor posicional deles. Valor posicional na unidade simples. O 1 é a unidade. Então, 1 vale 1. Na dezena, nós temos 2. Dezena. Dezena vem da palavra 10. Então, 2, nós temos que contar de 10 em 10. 10, 20. Então, aqui nós já temos 21. Esse 2 não vale 2, vale 20. No 7, nós temos 7 o quê? Centenas. Então, nós vamos aqui. Lembrando, ó, aqui eu coloquei no singular, dezena, centena, unidade, né? Só que, na verdade, na hora que eu vou falar tudo que é mais do que 1, eu tenho que falar no plural. Então, aqui, 7 centenas, tá? 7 centenas. Se uma centena vale 100, uma centena vale 100. 7 centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, agora nós temos 700 mais 20 mais 1. 721, tá? Isso é o valor posicional, pessoal. Ele ter um valor na posição que ele está, né? Agora aqui, ó, nós colocamos, eu coloquei aqui o 50 e coloquei a decomposição dele, né? Então, como que eu decomponho? Decompor sou eu separar, vou separar em partes. Só que na matemática, para decompor, separar, não é simplesmente dividir, não vou pegar e dividir. Eu vou colocar ele numa adição, né? Então, eu separo esses 50 em números da dezena, da centena ou da unidade em adição, com adição, tá? Então, isso é decomposição. Então, eu pego esse 50, eu quero separar ele, desmembrar ele. Como que eu faço? 50, ele tá na casa de quem? Da dezena, porque ele tem dois números, unidade e dezena. Então, eu vou separar ele de 10 em 10. Eu não posso separar ele de 100 em 100, porque ele não está na casa da centena. Ele faz parte da casa da dezena. Então, ficou 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10, que forma 50. 403. Como que é a decomposição desse 403? Esse 4 aqui, ele é 400, né? Então, ele está na casa da centena, tá vendo? Então, quantas vezes o 100 para formar 400? 100 mais 100 mais 100 e mais 100. Ele forma 400. Na casa da dezena tem alguém? Não, não tem ninguém. Na casa da unidade tem alguém? Tenho 3. Então, 400 mais 3. Eu posso fazer dessa forma a decomposição, ou posso fazer dessa forma aqui, ó. Esse é o número da centena, eu já coloco o número, ele é o número 400, e o 3, coloco o número 3. Se eu juntar esse 400 mais esse 3, eu vou formar o 403. Se eu juntar o 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 3, eu também vou formar 403. Então, eu dei duas possibilidades aqui de decomposição. Decompondo 670, eu posso pegar esse 6, ele está na casa da centena. Então, eu vou fazer ele 6 vezes, ó. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. O 7 está na casa da dezena, então eu coloco 70. Se ele é na casa da dezena, ele é 10 mais 10. Na verdade, aqui não era para ficar assim, né? Aqui é para ficar assim, ó. 10 mais 10 mais
10 mais 10 mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora ele tem 7, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Agora ele tem 70. 670. Ou eu pego o 6 e já coloco ele como 600 e pego o 7 e já coloco ele como 70. Como na unidade eu não tenho ninguém, eu parei aqui com a dezena. 721, a mesma coisa. Esse 7, ele é 700, ele está na casa da centena. Então, eu coloco ele 7 vezes o 100, ó. 100, 100, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Agora, 20, na casa da dezena, o 20. O que é o 20? É o 10 mais 10. 10 mais 10 forma 20. Então, eu peguei esse daqui, como ele está na casa da dezena, eu vou colocar ele de 10 em 10. E depois o número 1 está na casa da unidade, que está aqui, ó. E aqui eu formo 721 na decomposição, ou eu pego esse 7 e já leio ele como 700, escrevo 700. Leio 20, escrevo 20. Leio 1, escrevo 1. Aqui é decomposição também, lembrando que é uma adição, 721. E aí, pessoal, a gente termina aqui a nossa revisão, tá? Então, eu quis revisar com vocês porque faz parte do começo do nosso ano, né? Quando a gente está na sala presencial, a gente sempre faz revisão dos conteúdos do ano anterior. E nesse ano, mais do que nunca, vocês precisam disso, né? Dessa revisão. Porque eu tenho certeza que estudar em casa, estudar na frente de um computador, sem a professora presente, é muito mais difícil. Então, o que eu puder fazer de revisão, eu vou fazer. Os nossos conteúdos vão andar assim, não em passos rápidos, para não prejudicar ninguém, tá? Mas nós vamos atender aí os conteúdos, relembrar os do segundo ano e atender os conteúdos do terceiro ano, sim. Então, na próxima aula, vocês já irão fazer, no próximo vídeo, aliás, vocês já irão fazer, nós vamos fazer aqui as atividades da apostila, dar continuidade à atividade da apostila, ok? Então, até o próximo vídeo.